Teste. Quero saudar aos irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero dizer que é motivo de alegria estarmos aqui nessa manhã louvando ao Senhor Jesus, anunciando a sua palavra e dizendo que Ele continua salvando, curando e levando o homem para morar no reino dos céus. Quero ler com os irmãos nessa manhã o Salmo de número 119, do versículo 9 ao 11, que vai falar o seguinte. Salmos 119, do versículo 9 ao 11. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Amém? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Jesus, por essa palavra maravilhosa que foi lida aqui nessa manhã. Senhor, que o teu Espírito Santo venha achar lugar para operar em cada coração e em cada ouvinte, a que esse serviço de som e essa live chegar. Senhor, que o teu Espírito Santo venha tomar a direção e o primeiro lugar em nossas vidas, que através da tua palavra, Senhor, nós possamos todos os dias buscar mais a tua face, buscar ser mais íntimos de ti, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor Jesus nos enviou o teu Espírito, ó Deus amado, para que nós pudéssemos estar aqui pregando a tua palavra, Senhor. Então, Espírito de Deus, nessa manhã, toma a direção e opera no coração de cada um de nós, conforme a tua palavra e conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Meus irmãos, maravilhosa manhã que o Senhor nos preparou. Eu quero trazer uma palavra a respeito, não mudando do tema, que o nosso tema é: ainda existe esperança. E que esperança é essa que nós temos proclamado? Nós temos proclamado uma esperança que, diz João, é uma esperança viva. Essa esperança é Jesus, mas é uma esperança na qual nós podemos dizer que ela vai de encontro ao pecador, retira ele do lamaçal do pecado, retira ele das suas enfermidades e traz para a sua maravilhosa luz, a luz do Senhor Jesus. Por isso a esperança, porque o mundo jaz no maligno, o mundo jaz em trevas, mas o Senhor Jesus Cristo é a luz do mundo. Não é à toa que ele disse: olha, eu sou a luz do mundo. E isso ele fazendo referência a quando o povo passava pelo deserto. O deserto, muitas pessoas associam logo a um lugar muito quente, mas que pela noite, na verdade, é bem frio. E quando o povo caminhava pelo deserto, Deus disse: olha, de manhã eu vou mandar a nuvem sobre vocês, e de noite eu vou mandar uma coluna de fogo, para que vocês possam continuar caminhando e não morram de frio. E lembrando disso, e olhando aquelas lâmpadas no templo, aí Jesus disse: olha, eu sou a luz do mundo. Como assim? Ele estava dizendo: olha, assim como o Senhor mandou providência sobre Israel, mandou providência sobre o seu povo, mostrando que ele estava cuidando, dando a direção, dando o mantimento, assim sou eu. É isso que Jesus estava dizendo: eu sou a luz do mundo, eu sou aquele que pode te dar a direção certa, eu sou aquele que pode te manter, eu sou aquele que, quando você está em mim, eu te protejo. Glórias a Deus. E o tema que eu quero trazer na mensagem hoje é: limpando o nosso coração através da palavra de Deus. Quero começar citando um pensamento do evangelista do século XX, Billy Graham, que ele falou o seguinte: ele comparou o pecado a um câncer. Por quê? Porque quantas pessoas não são diagnosticadas com câncer e não sabem que tinham há muito tempo? E ele comparou isso ao pecado. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos atolados no pecado e não percebemos. Deixamos o nosso orgulho, a cobiça, falar mais alto, quando na verdade estamos errados. E muitas vezes nós não percebemos isso. E comparando o pecado com o câncer, não é à toa que tanto o câncer como o pecado matam o homem por dentro. Ele começa dentro como uma pequena coisinha e vai se alastrando e se alastrando e se alastrando, até que chega um momento em que ele mata. E assim é com o pecado. Quantas vezes, por uma mínima coisa, essa coisa se torna algo grande. Não é à toa que Jesus falou: olha, um pouco de fermento faz levedar toda a massa. Eu vivenciei esses dias a respeito de uma cisterna de água,
cheia de água. E aí de repente entrou uma cobra lá dentro e se perdeu a água toda, porque a cobra morreu, apodreceu lá, e cadê a água? Foi-se embora toda a água. Assim é com o pecado. Um pequeno pecado pode destruir todo um corpo, toda uma alma, e ainda levar essa alma para o inferno. Mas continuando, é interessante que o salmista vai nos dizer claramente que a resposta para se ter um caminho livre da maldade e do pecado é observando a palavra de Deus e se deixando ser guiado por ela, andando conforme ela diz e analisando as sagradas letras. Mas por quê? A razão está no seguinte: se há alguma forma de se relacionar com alguém, essa forma é dialogando com ela, e isso é a oração, é um diálogo com Deus. Quando você só fala, não há um diálogo, há um monólogo. E quando o salmista vai dizer a respeito do que nós lemos aqui hoje, olha, como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Ele estava dizendo, olha, andando conforme o Senhor diz. Mas para que você ouça o que o Senhor diz, é necessário que você se cale muitas vezes para ouvir. É necessário que você abra o seu coração e deixe Deus falar. E deixe Deus falar da forma dele. Porque quantas vezes Deus está falando e nós muitas vezes não damos ouvidos, porque queremos ouvir uma coisa e Deus diz outra. Queremos um sim, Deus diz não. E o que vamos fazer? Vamos de encontro à vontade de Deus? Vamos contra a palavra dele? De forma nenhuma. Devemos antes observar os mandamentos do Senhor e nos guiar através deles. É isso que a palavra do Senhor está nos dizendo. Há uma frase de Charles Spurgeon que fala o seguinte: jovens, vocês devem orar, porque as suas paixões são muitas e a sua sabedoria é pouca. Aí isso serve tanto para os jovens, como para idosos e como para toda uma geração. Por quê? Porque quantas paixões o homem não sente no seu coração, quantas cobiças, orgulhos e vaidades tem no coração do homem. Mas o conselho que a palavra do Senhor nos dá é: busque saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Comece a, antes de praticar o seu plano, apresentar os seus planos diante de Deus. Comece a buscar perguntar: Senhor, é da tua vontade isso? Qual é a tua vontade com respeito a isso? Senhor, será que eu posso fazer isso? Porque a palavra de Deus nos diz que a vontade do Senhor é perfeita, e se ela é perfeita não há erro algum. Se nós andarmos conforme a vontade dele, nós conseguiremos andar no caminho correto, nós conseguiremos tomar as decisões corretas. Mas o maior erro do homem é achar que tem sabedoria própria e achar que essa sabedoria é boa, quando na verdade a única sabedoria boa é a que vem da parte de Deus. E diz a palavra do Senhor que nós devemos buscar essa sabedoria, porque aquele que busca essa sabedoria é guiado pelo Senhor. Glórias a Deus. A palavra do Senhor pode nos dizer o seguinte: que o coração é perverso e enganoso. Jeremias 17:9. E quantas vezes nós confiamos nesse coração enganoso? Numa geração como a nossa, como manter puro o nosso proceder diante de Deus e dos homens? A palavra de Deus nos traz a resposta. É no para ela e buscando viver os planos de Deus que nós vamos conseguir viver algo diferente numa geração perversa. Viver os planos de Deus em meio a um mundo que jaz no maligno. Viver segundo a vontade de Deus. Quando o mundo diz, vá por esse lado, você diz, não, eu vou por esse, porque Deus está mandando você ir por esse caminho. E se Deus está ordenando, quem é você para discutir com Ele? Não sabe Deus o que é melhor para mim e para você? Não sabe Deus o que tem de melhor para mim e para você? Quando nós decidimos seguir pelo pecado, Deus muitas vezes deixa, para que nós possamos lá na frente entender que na verdade não era para você ter ido por ali, que na verdade o aviso de Deus, aí vá pelo outro lado, era o correto. Glórias a Deus, aleluia. E eu quero trazer pelo menos 3 passos para evitar o pecado e viver uma vida santa. E o primeiro é, como foi lido aqui nessa manhã, observando os seus próprios passos segundo a palavra de Deus, no versículo 9. Observar significa fazer um exame cuidadoso, com um olhar cauteloso, e a Bíblia nos recomenda examinarmos a nós mesmos. O conselho do salmista é olhar as nossas atitudes e as nossas ações diante da palavra de Deus. E as nossas atitudes têm, sim, um valor diante de Deus. Jesus faz 2 comparações maravilhosas. Ele falou o seguinte: olha,
Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate, e ainda quem matar estará sujeito ao julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito ao julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. A lei dizia: olha, não mate. Mas Jesus está dizendo: ei, se você pensar no seu coração de fazer algo contra o teu irmão, você já matou ele no seu coração. Porque a intenção do teu coração importa. A intenção importa para Deus. Você até pensou em matar, mas não matou. E você diz: então eu estou impune. Jamais. Se você pensou, você matou no seu coração. Da mesma forma, o segundo exemplo que Jesus usa, ele disse: olha, vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo: todo aquele que olhar para uma mulher com intenção pura já cometeu adultério no seu coração. Jesus está dizendo: olha, você pensou em fazer, mas deixou. Não fez porque tinha alguém olhando. Não fez porque o pastor estava sabendo. Mas você pensou, você aceitou no seu coração fazer aquilo. A intenção do nosso coração importa demais diante de Deus. É por isso que nós devemos andar conforme a palavra de Deus. É por isso que o primeiro conselho é: observe os seus próprios passos segundo a palavra de Deus. Porque quando nós comparamos os nossos passos segundo a palavra, aí nós somos confrontados. Aí vem a disciplina da parte de Deus. Muitas vezes a disciplina, nós irmãos, ao chegar aqui e dizer: ei, você está disciplinado. Não. Muitas vezes Deus trata conosco diretamente, através da sua palavra. Ele diz: olha, não é assim, é assim. E nós é que vamos decidir: vamos seguir ou não o conselho de Deus? Vamos seguir ou não a vontade de Deus? Glórias a Deus. E é maravilhoso saber que mesmo em um mundo perverso, com tantos pecadores como nós, o Senhor deixou a sua palavra para que nós pudéssemos nos guiar. Ele não somente disse: olha, há um caminho. Pelo contrário, o próprio Jesus veio, desceu e disse: eu sou o caminho. Você não precisa estar procurando o caminho, porque o caminho é Jesus. Jesus já se revelou e apareceu e disse: olha, segui por mim, porque eu sou o caminho. Glórias a Deus. Jesus falou algo muito interessante em Mateus 6:21, que diz: onde estiver o teu tesouro, aí estará o seu coração. E o tesouro fala de nosso caráter e atitudes diante de Deus e dos homens. As suas atitudes são condizentes com as atitudes de um cidadão do céu, ou estão enroladas no pecado e nas trevas? Essa é a pergunta que Jesus faz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Isso significa o quê? Significa o que Tiago falou. Ele disse: olha, aquele que se constitui amigo do mundo é inimigo de Deus. Mas aquele que se constitui inimigo do mundo, esse é amigo de Deus. Glórias a Deus. E que privilégio o Senhor Jesus nos deu de ser chamado amigo dele. De modo que os discípulos se viam como servos de Jesus. E Jesus chegou um momento que disse: olha, eu já não vou chamar vocês mais como servos, mas eu vou chamá-los de amigos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Por isso eu vou chamar vocês de amigos. Esse é o privilégio que Jesus nos dá, de se aproximar de Deus e de ser chamado de amigo, de filho. Glórias a Deus. Quando você dá ouvidos à voz de Deus e segue a vontade, não sua, mas do Senhor, você começa a entender que os planos de Deus são bem maiores do que você imaginava. Que os planos de Deus são algo maravilhoso para a minha e para a tua vida. Glórias a Deus. Diz a palavra do Senhor que aquilo que Deus tem preparado para o homem é algo que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e nem sequer mesmo subiu ao coração do homem. É algo tão extraordinário e maravilhoso que quando nós chegamos lá, nós vamos ver e contemplar algo tão perfeito que nada do que você passou ou vivenciou aqui de tribulação nessa terra há de se comparar com a maravilhosa glória que em nós será revelada. Glórias a Deus. Observar os nossos caminhos também significa que nós devemos elevar os nossos pensamentos a Cristo, pensando nas coisas de cima e não nas coisas de baixo. Isso quer dizer que devemos ter a mentalidade de Cristo, buscando conhecer qual é a vontade de Deus e os seus propósitos e planos. Ter a mentalidade de Jesus é algo essencial para o cristão. Por quê? Porque Jesus tinha uma visão que as pessoas não tinham. A lei dizia: olha, aquele que for pego em adultério deve ser apedrejado.
tanto a pessoa que estava adulterando, a mulher, como o homem que adulterou com ela. Mas a religiosidade cegou os fariseus da época, a ponto de chegarem a Jesus, jogarem aquela mulher adúltera e dizer: olha, mestre, essa foi pega no ato do adultério, a lei diz que devemos apedrejar ela, e tu o que... E Jesus, abaixado, escrevia na terra, até que ele se levantou, ergueu-se e olhou para aquela multidão. Mas a visão de Jesus não foi uma visão de ódio. A visão de Jesus foi uma visão muito diferente do que eles imaginavam. Ele disse: olha, aquele que nunca cometeu pecado, atire a primeira pedra. A visão de Jesus era uma visão de compaixão, de olhar para o pecador não com um sentimento de ira, de desprezo, mas de olhar com um sentimento de compaixão, a ponto de dizer: ei, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. Esse aprenda de mim continua servindo até hoje para cada um de nós. Aprenda de mim. Quando você pensar que se acha demais, que é melhor que alguém, aí Jesus diz: aprenda de mim. Porque mesmo ele sendo o Senhor da glória, ele despiu-se da sua glória e veio aqui até os homens, para mostrar que há uma solução, que há o arrependimento, que se você se arrepender e se chegar a Deus, você vai conseguir salvação, você vai conseguir perdão, você vai conseguir a cura. Glórias a Deus. Nunca alguém fez isso que Jesus pôde fazer. Paulo chega a ponto de dizer o seguinte: olha, podia ser que se fosse por uma pessoa boazinha, alguém ousasse tirar a própria vida por ele, mas Jesus não. Jesus nos prova o seu amor de tal forma que mesmo nós sendo pecadores, ele veio e morreu por mim e por você. Glórias a Deus. Para fugir da vontade de Deus, pare de fugir da vontade de Deus para a tua vida, porque ele tem o melhor para mim e para você. Jesus te ama e ele provou esse amor morrendo naquela cruz. Deus falou de diversas formas e de diversas maneiras antigamente pelos seus profetas e sacerdotes, mas diz o autor aos Hebreus que nos últimos dias o Senhor tem falado através do seu Filho Jesus. E a mensagem de Jesus é a mensagem da cruz que nós temos pregado aqui hoje, e que você tem tido o privilégio de ouvir a santa e maravilhosa mensagem do Evangelho. É interessante que o mundo, ele jaz em doenças, enfermidades, pecados e transgressões, mas o Evangelho, ele significa as boas novas de salvação. E mesmo em um mundo de calamidades e trevas, o Evangelho continua sendo as boas novas de salvação. Está tudo perdido e Deus diz: eu tenho boas novas de salvação para você. Glórias a Deus. E o segundo passo é buscar a Deus de todo o teu coração. Como o salmista disse: Senhor, de todo o meu coração eu te busquei, não me deixe desviar dos teus mandamentos. Diz mais a palavra do Senhor: ei, então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o vosso coração. Jeremias 29. E diz mais, Tiago 4:8: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Glórias a Deus. Deus já dizendo o seguinte: se aproxime de mim e eu me aproximarei de você. Dê um passo na minha direção e eu te abraçarei. Glórias a Deus. João o apóstolo, ele diz o seguinte: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Você não ama a Jesus por vontade própria, não. Você não decidiu amar Jesus primeiro, não. Foi o Senhor Jesus que demonstrou: olha, há um amor verdadeiro. Porque se depender do homem, não acontece, a coisa não flui. Sabe por quê? Porque ele diz assim, ó, qual é o ditado do homem: eu só vou amar aqueles que demonstrarem que me amam, e vou odiar quem me odeia. Essa é a lei do mundo. Mas Jesus não. Enquanto o mundo desprezava Deus, enquanto Deus olhava para a terra e não via nenhum justo, aí Jesus vem e diz: olha, eu te amo. Essa é a mensagem da cruz, que Jesus nos amou primeiro a ponto de dar a sua vida pela sua igreja. Glórias a Deus. E você que está nos ouvindo, você pode ser um dos tais que vão morar no céu. O Senhor Jesus vem buscar a sua igreja, e todo aquele que se chegar a Jesus, diz a palavra do Senhor, de maneira nenhuma ele o lançará fora. Glórias a Deus. O amor de Deus é tão real quanto o ar que nós respiramos nesse momento.
É por amar a Ele que nós devemos exercitar a santidade. E está escrito que devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A santidade não é uma obrigação, é um privilégio, é uma bênção, é um livramento. É um privilégio porque em Cristo nós somos livres do pecado, pois uma vez aceitando Jesus como Salvador, a tua alma passa a ser morada e templo do Espírito Santo. O interessante é que Jesus nos prometeu o Espírito Santo. Ele disse, olha, Ele estará convosco e em vocês. Isso significa que o Espírito Santo não está mais rodeando você, Ele está dentro de você, a ponto de quando você pecar, Ele poder te dizer, ei, tu pecaste, não é assim, se arrepende, se volta para Deus. Tu se esqueceu das promessas, tu se esqueceu dos planos de Deus, tu se esqueceu de tudo que Deus falou que ia fazer. Mas Deus continua chamando e dizendo, arrependei-vos, arrependei-vos. Por quê? Para que venham os tempos de refrigério sobre a vossa alma. Aleluia. E é uma bênção, por quê? Porque ser livre é uma bênção das mais incalculáveis que Deus nos pode dar. Mas por quê? Porque livre da servidão do pecado, nós já não estamos mais debaixo da lei do pecado, mas debaixo da graça de Deus. Porquanto está escrito que onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor Jesus. E isso significa o quê? Significa se o teu pecado é uma multidão de imundícia, é uma montanha cheia de desprezo, a graça de Jesus é uma montanha ainda maior que se sobrepõe sobre ela. Glórias a Deus. E por que um livramento? Porque o salário do pecado é a morte, mas está escrito que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A santidade é um livramento que Deus nos dá, pois o pecado é o responsável pela separação entre nós e o nosso Deus. Mas o Senhor nos dá o seu Espírito Santo de tal modo para que nós possamos nos santificar e andar conforme a sua palavra. Jesus Cristo te livra da prisão do pecado e quebra as correntes do inferno. Glórias a Deus. E te mostra que o Senhor tem um caminho muito excelente para cada um de nós. É uma paz que excede todo o entendimento humano e que guarda os nossos sentimentos e o nosso coração em Cristo Jesus. Portanto, buscar a Deus de todo o coração significa caminhar debaixo da bênção e da vontade de Deus, ser livre do pecado e ter o privilégio de servir ao Senhor com alegria. Isso é ter o Senhor como seu pastor. É tão maravilhoso ver nos lugares, e é muito famoso isso, o Salmo 23 dizendo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas a pergunta nesse salmo é, o Senhor é o teu pastor? Porque se o Senhor é o teu pastor, então de verdade nada te faltará. Será que não vai faltar os bens? Será? Será que Paulo, quando foi derrubado do cavalo, que viu aquela luz, Jesus apareceu para ele, será que ele imaginava que ia vir tantas perseguições? Será que ele imaginava que iria vir as prisões? Será que ele imaginava que ia ser apedrejado, jogado para fora da cidade, tido como um excomungado, como um religioso, como um louco? Será que ele imaginava isso? Mas Jesus disse, ei, eu tenho algo para Paulo, eu vou mostrar a ele até quanto deve padecer pelo meu nome. E Paulo disse, olha, no final da sua carreira ele disse, eu finalmente acabei a carreira, mas olha, eu não me desviei não, eu guardei a fé até o final. Assim é com o cristão. Buscar a Deus de todo o coração é isso, é deixar que o Espírito Santo preencha o teu coração de tal modo que não haja mais lugar para a tua vontade, mas simplesmente para a vontade de Deus. Glória a Deus. E o terceiro e último passo, guardar a palavra de Deus nas tábuas do nosso coração. Temos na história heróis da fé, homens e mulheres de Deus que não curvavam seus pés diante do pecado. Os chamados bereanos, por exemplo, eles entendiam as orientações e promessas de Deus tudo como literal. Se Jesus disse, vocês vão curar, então a gente vai curar. Se Jesus disse, vocês vão expulsar os demônios, então a gente vai expulsar os demônios. Se Jesus disse, vocês vão pregar o Evangelho, então nós vamos pregar e anunciar o Evangelho. Glórias a Deus. Acredite que as promessas de Deus vão se cumprir na tua vida, porque as promessas são para os que creem. A promessa é para o que crê. Se Jesus disse, olha, eu vou fazer na tua vida, então acredite que Ele irá fazer. Ainda que tudo pareça contrário, ainda que pareça impossível, porque era impossível que a Virgem desse luz a um filho, e ainda mais vindo da parte do Espírito Santo, mas aconteceu.
E quem é que vai dizer o contrário? Se o próprio Deus foi quem desceu e disse: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia! Glórias a Deus. É assim que devemos agir, ou seja, deixar a palavra sair das páginas para o nosso coração. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela tem um efeito enorme se você deixar ela sair das páginas do papel para o teu coração. Isso é cravar a palavra de Deus no teu coração. Entenda o seu coração como uma tábua, não como uma tábua de pedra, mas como uma tábua de carne. E crave essas palavras no seu coração, de tal modo que quando você pecar, essa palavra irá de encontro à sua vontade e dirá: ei, você está errado e você deve se arrepender. E quando você acertar, essa palavra te dirá: ei, a bênção do Senhor está sobre a tua vida. Glórias a Deus. Deus prometeu nos dar um coração novo, retirando esse coração insensato de pedra e nos dando um coração de carne. Isso significa que Ele retirou de nós essa dureza de nossos corações. Diz a palavra do Senhor em Ezequiel 36, 25 ao 27. Então espargirei água sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Glórias a Deus. Essa é a promessa de Deus para todo aquele que se aproxima dele. Você se acha um pecador miserável, que não tem mais chance, mas Deus está dizendo: ei, eu vou purificar o teu pecado, eu vou te dar um coração novo, eu vou te dar o meu Espírito Santo, eu vou te ensinar os meus mandamentos, eu vou te ensinar a minha palavra. Glórias a Deus. Um coração de carne significa um coração sensível e de verdade. Pedra é algo inanimado e não possui vida nenhuma, mas a carne possui. E em outras palavras, Deus está dizendo: eu quero te mostrar o que é ter vida de verdade. Glórias a Deus. Porque Jesus veio trazer vida e vida em abundância, de tal modo que não fazemos mais a nossa vontade, mas a vontade do eterno Deus. Glórias a Deus. Jesus nos diz em sua palavra que nós devemos negar a nós mesmos. E é muito difícil negar a nossa própria vontade, mas é necessário. E o necessário deve sobrepor o que é difícil. Devemos seguir em frente, negando nossa vontade e tomando a nossa cruz de cada dia. Só então conseguimos chegar à vida eterna. É uma oração muito interessante que foi feita por um pregador chamado George Muller. E ele era um homem de oração tremendo. Ele dedicava a sua vida à oração de tal modo a conhecer a Deus de forma íntima. E ele orou dizendo o seguinte: olha, houve um dia em que eu morri completamente. Morreu George Muller, suas opiniões, preferências, gostos e vontades. Morri para o mundo e sua aprovação ou críticas. Morri para a aprovação ou censura dos meus irmãos e irmãs. E desde então só me preocupei em me apresentar a Deus e ser aprovado. Você tem se preocupado em ser aprovado diante de Deus? Porque Deus também reprova. Mas aqueles que se aproximam de Deus e pedem forças para que possam chegar até o reino dos céus, Ele concede força, Ele concede graça, Ele concede vitórias, Ele concede o seu Santo Espírito para que nós possamos chegar lá. E o conselho de Deus para mim e para você aqui, visto que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e sigamos rumo ao Senhor Jesus, o nosso alvo principal, de tal modo que nós possamos alcançar a vocação celestial, da soberana vocação de Deus. Glórias a Deus. A Bíblia nos fala de um momento em que Jesus chegou no templo e começou a derribar as mesas dos cambistas, porque eles estavam transformando a casa de oração em um covil de ladrões. E quantas vezes esse templo não é nós mesmos? E Jesus precisa chegar e fazer a diferença e derrubar as mesas, derrubar a tua vontade, tirar da tua vida tudo aquilo que está te atrasando, que está te retirando da vontade de Deus. E muitas vezes é assim. Por quê? Porque Jesus quer fazer você casa de oração, quer fazer de você a morada do Espírito Santo. Mas para isso, você tem que abrir mão de tudo aquilo que você fazia antes e que ia de encontro à vontade de Deus. É necessário dizer: ei, Jesus, transforma a minha vida. Jesus, me faz uma nova criatura, porque eu quero ser a tua morada, a tua casa, Senhor.
A nossa alma tem sede de Deus e o nosso coração palpita e chora por um sentido para a vida, por uma alegria verdadeira e um sorriso sincero. E Jesus te convida a sair da tua zona de conforto e do lamaçal de pecados para o braço do Pai eterno. Glórias a Deus. Está escrito: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Portanto, meu querido ouvinte, saiba de uma coisa: a cruz mais pesada o Senhor Jesus já carregou, para que hoje você pudesse chegar a Deus e dizer: Senhor, transforma minha vida e faz de mim um vaso novo. Glórias a Deus. Portanto, que Deus vos abençoe grandemente e que nós possamos todos os dias fazer a vontade de Deus, buscar a sua face e andar conforme a sua palavra. Eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus.